Agora que nós já aprendemos sobre o traço de caráter esquizoide, vamos passar para o segundo traço de formação, que é o traço de caráter oral. O traço de caráter oral tem o formato do corpo arredondado. Olha a característica mais completa, então, desse traço de caráter. Além de ter o formato do corpo arredondado, suas bochechas são salientes, aquele sorriso largo, sabe, que você vê todos os dentes. As pernas geralmente são mais curtinhas, redondinhas, gordinhas. Os ombros são caídos, né, sem muita energia nos ombros, como quem diz, me dá um colinho. E ele tem um olhar que conecta. Qual é a diferença aqui já para você entender sobre o olhar do esquizoide e o olhar do oral? O esquizoide, ele tem olhos redondos, olhos grandes. Porém, o olhar do esquizoide é desconectado, ele não olha para você, ele não quer te ver. Já o traço de caráter oral, ele olha para você como aquele gatinho do Shrek, pedindo um colinho, pedindo para você ficar, querendo um carinho. Então, é um olhar que conecta, ele olha nos olhos, né? Então, essa é a diferença, assim, que você já pode ir percebendo entre um traço e outro. Nós temos, então, formato de corpo redondo, traço de caráter oral. E quais são, então, as habilidades desenvolvidas por esse traço de caráter? São diversas, mas os orais, eles têm muita habilidade em comunicação, eles são extremamente acolhedores, super divertidos e eles gostam de criar conexões. Vamos lembrar aqui. Qual é a ferida emocional do oral? O abandono. Então, ele gosta de criar conexões porque quanto mais pessoas ao redor, menos sentimento de abandonado ele vai ter. Então, essa pessoa, ela se cerca de muitos amigos, ela gosta de estar em ambientes com muitas pessoas, ela gosta de se relacionar com muita gente, ambientes que tenham realmente esse contato físico. É o que faz o oral se sentir querido. E veja bem a diferença. Nós temos um traço que não gosta de estar com pessoas e o outro que ama muito. E olha como são as coisas. Aí vocês vão e se unem como um casal. Então, um quer estar com pessoas, o outro não quer estar. Os orais, eles adoram casa cheia, adoram receber pessoas, são aquelas pessoas que fazem os melhores lanchinhos, e estar com pessoas à mesa é uma satisfação para o traço de oralidade, totalmente oposto do traço que a gente acabou de ver, que é o traço esquizoide. Essa pessoa que tem essa ferida do abandono, que tem essa característica acolhedora, que gosta de estar rodeada de pessoas, tem um ponto a ser observado que é muito importante. Esse traço é o traço da dependência emocional. Porque tudo que ele não quer é ser abandonado. Ele não quer sentir a dor do abandono que foi registrada lá na infância. Vamos voltar aqui ao que a gente já disse. Lá na infância, no período da amamentação, onde ele percebeu que ele estava com alguém e de repente não estava mais, se sentia abandonado, por isso chorava e tudo mais. Então, esse choro, esse momento de se sentir sozinho, abandonado, é o que criou nele essa ferida emocional. E ele tem essa dependência emocional muito forte na sua característica como pessoa. Por quê? Porque tudo que essa pessoa não quer é se sentir abandonada. Então, ela suporta muita coisa para manter-se sempre rodeado de pessoas. Às vezes não está bem, às vezes está desconfortável, às vezes é uma pessoa que não está sendo
bem vista, bem recebida, mas ela continua ali fazendo essa gracinha, continua sendo alegre e divertida com as pessoas ao redor, porque tudo que ela não quer é ser abandonada. Então, essa é uma característica que a gente tem que realmente observar bastante. Você que tem traços de oralidade, o quanto você está suportando de relações tóxicas, simplesmente porque você não quer sentir a dor do abandono. Então pensa aí, você que tem esse formato de corpo redondinho, se você está tolerando mais do que você deveria. Então vamos continuar. O que a gente pode aguardar, então, de um traço de oralidade? Muita receptividade, muita sensibilidade. É aquela pessoa que viu um vídeo mais emocionante, ela chora, ela gosta de contato físico, de calor humano, ela gosta de abraço, de beijo, e ela não tem dificuldade de expressar as emoções e os sentimentos. Então, essa pessoa com traço de oralidade, ela vai dizer que ama, ela vai dizer que você é importante, ela vai falar o seu nome em voz alta para todo mundo ouvir, o quanto que você faz bem para ela. E quando ela está mal também, ela também expressa que ela não está feliz, o que aconteceu, o que a pessoa fez, não tem dificuldade nenhuma de expressar as suas emoções e os seus sentimentos. Qual é o problema? Que muitas das vezes fala demais e acaba ferindo a emoção e o sentimento dos outros. Então, assim, é uma pessoa que a sua comunicação é um ponto positivo e também, às vezes, negativo, atropela o pensamento do outro, atropela a vez do outro. Tudo por quê? Porque quer se expressar, fala sem parar, se comunica intensamente com todo mundo. Então, essa é uma característica de oralidade que a gente também precisa observar e controlar. Você que é oral, dá uma pausa, faz um freio, deixa o outro falar, deixa o outro se colocar também. O esquizoide, por exemplo, vai pensar muito antes de falar, se estiver numa conversa com você. Então, se você estiver falando com o esquizoide e não der espaço para ele falar, ele vai simplesmente ficar quietinho e você vai fazer um monólogo com essa pessoa. Então, observe-se e comece a modular a sua personalidade, o seu traço de caráter, tá bom? E o que a gente não deve aguardar, então, do traço de oralidade? A gente não pode aguardar pontos que acabam indo contra muitos outros traços, tá? Mas é uma característica própria desse. Como disse, controlar ali a quantidade de palavras que sai da boca, fala beça, né? Quer falar, tem horário inapropriado, quer fazer piada no velório, não tem limite em relação à fala e ao humor, né? O humor está sempre elevado, são pessoas sempre bem-humoradas, mas não conseguem fazer esse filtro do local. E isso é muito ruim. Não espere que essa pessoa com traço de oralidade ela chegue no horário. Para essa pessoa de manhã é de 6 da manhã até meio-dia. Então, chegar no horário é algo bem difícil para o traço oral. Então, se você está lidando com traço de oralidade, e quer que ele chegue na hora, já marca o horário com antecedência, porque dificilmente essa pessoa vai chegar no horário, a não ser que ela já tenha identificado que ela tem traço de oralidade e que ela precisa tratar disso, porque isso para ela gera problema. Bom? Outra questão é o controle emocional, como eu já disse, expressa as emoções boas e ruins, não tem muito controle ali do ambiente e acaba extrapolando muitas das vezes. E não é contido nas emoções, gente. Quando tem que chorar, chora, mas não é um choro contido, não, é um choro escandaloso. Todo mundo vai ver que está chorando. E quando está feliz? Gargalhada. Todo mundo vai ver que está gargalhando. Então, assim, não tem um meio termo com traço de oralidade, não. São bastante expressivos de verdade. E qual é a dificuldade que nós temos neste traço? É o traço da procrastinação. Não consegue fazer as coisas, não tem energia para fazer,
quer se comunicar, quer falar com pessoas, não quer fazer, sabe? Não quer executar. É muito difícil o traço de oralidade tomar iniciativa para fazer alguma coisa. Eles não possuem iniciativa própria. Geralmente são mandados e mandados várias vezes. Por quê? Porque se perdem no meio do caminho conversando com as pessoas. Então, procrastinação faz parte do traço de oralidade. Então, se você lida aí com alguém fofinho, com traços redondos, é melhor você colocar essa pessoa para fazer, sabe, contato com outras, colocar na área de vendas, colocar para se comunicar de certa forma, mas não delegue trabalhos que vai exigir muito, porque ela tende a procrastinar, tá bom? Então, procrastinação, você que é oral, vigia. Você pode estar procrastinando muita coisa aí na sua vida. Bem, e como você vai lidar com o oral? Eu coloquei aqui a expressão de deixar chorar, por quê? Quando o traço de oralidade ele estava sendo desenvolvido lá na sua primeira infância, na fase de amamentação, como que se dá um bebê que está no berço? Ele estava amamentando, vamos voltar aqui, vamos pensar aqui. Ele estava se alimentando no seio da mãe, no colinho da mãe, tudo bonitinho. De repente, ele vai para um berço, um local grande, né? Nós estamos falando de um bebê, um local grande, onde ele acorda e se vê sozinho, se vê abandonado. Qual é a maneira que ele encontra de chamar a atenção? Que ele descobre que fazendo o que ele está fazendo, a pessoa vem novamente e acolhe, dá beijo, dá carinho e dá de novo o leite, supre ali as necessidades dele, chorando. Então, esse bebê ele chora para chamar a atenção e tem ali as suas necessidades atendidas. Quando essa pessoa ela cresce, ela quer ter a necessidade dela atendida e quando ela não sabe o que fazer, o que ela faz, chora. Então você está chorando por quê? Não sei, estou chorando. Realmente ela não sabe. Ela está chorando porque é uma maneira dela se comunicar, de expressar o que ela está sentindo. E às vezes ela nem sabe por que ela está chorando, tá? Então, quando o oral estiver chorando, deixa chorar. É aquela pessoa que se emociona com o vídeo, né? No Reels, ela vai chorar, que lindo, tudo bem, deixa ela chorar, ela está expressando as emoções e os sentimentos dela, tá bom? E é importante que ele se sinta, sabe, sempre querido ao redor de pessoas. As pessoas têm que incluí-lo. É importante incluir o oral na rodinha, na festa de aniversário, naquilo que está sendo feito. Por quê? Porque senão ele nasce dentro dele esse sentimento de abandono, de que as pessoas estão abandonando. Isso ativa nele um gatilho que vai gerar nele um choro, né, uma tristeza, porque todas as emoções elas não são contidas, então uma muita tristeza, um choro muito grande, e essa pessoa vai sentir novamente a dor do abandono. Então, se você não quer fazer isso com o oral que está ao teu lado, inclua, chame, converse, sabe? Esteja sempre presente aí com essa pessoa. E o que ele sente é importante, até quando ele não sabe explicar, sabe? Às vezes ele vai tentar expressar aquilo que ele está sentindo como? Com um abraço, com um beijo, com uma música. Por quê? Porque eles estão conectados dessa forma, né? Então, são muito sentimentais. Então, às vezes é um GIF, é um filme, mas é importante você perceber que em todos os momentos ele está tentando demonstrar algo para você. Então, você que tem traço de oralidade, formato do corpo redondo, fofinho, molinho, né? Você precisa se atentar principalmente à procrastinação e à dependência emocional. E não deixem abafarem a sua capacidade de comunicação. Muitas das vezes esses orais eles são mais controlados e até tristes porque ficam falando, enquanto criança, frases do tipo: ah, você fala demais,
Ah, cala a boca. Ai, você só fala e não sei o quê. E isso vai causando uma ferida muito grande nesse traço de oralidade e ele deixa então de ser essa pessoa divertida e comunicadora, por se moldar aos padrões que tentaram colocar sobre ele. Mas nós temos que entender que nós somos diferentes em todas as coisas e é nessa diferença que a gente se completa. Nós temos 5 traços de personalidade que completam um ao outro, porque o traço de oralidade ele é feliz ao ponto de alegrar o traço esquizoide, que está meio desconectado do mundo, sabe? Então, talvez o traço de oralidade é aquele abraço no momento depressivo que o esquizoide precisa. E a gente vai falar de outros traços e vocês vão ver que todos os traços eles acabam se complementando, é um complemento um do outro. Então, não critique, não julgue, simplesmente acolha e faça o seu melhor para você lidar com um traço de oralidade. Então é isso. O próximo é o traço da psicopatia. Eu te vejo na próxima aula.